né? Lá do livro 8, onde nós paramos. Nós chegamos a iniciar ele, né? Vocês lembram, pessoal? Alguém? Que livro a gente está e que livro que a gente vai revisar? Não, nós estamos revisando o livro de software, o último. Eu não lembro, o 8, bom, depois eu vejo. Mas eu acho que sim, acho que a gente chegou a ter um pouquinho de redes. Não, redes viu quase tudo, se não me engano. Ou não? Então, depois eu vejo lá. Eu acho que não, se eu não me engano. Depois eu vejo e falo. Val, acha que não ou você nem lembra? Bom, então continuando, pessoal. Melhor Então, responder. hoje nós vamos falar sobre software livre. Nós falamos bastante sobre software livre lá no livro 3, 4. Fala bastante lá, né? E software livre é uma coisa muito importante. Por que é importante, pessoal? Porque é algo muito ainda não explorado. Para vocês terem uma ideia, né, hoje mais de 90% dos computadores e notebooks usam Windows. Então, quem tem um domínio de software livre consegue ter um diferencial. Pessoal, quando nós queremos aprender alguma coisa, o principal que nós temos que fazer é ler. Literalmente é a leitura. Não tem um jeito de você chegar e absorver aquilo por osmose, né? Não tem como. Então, tem procurar estudar, procurar mudar as coisas, fazer algumas alterações para que você possa aprender de maneira melhor. Outra coisa, procurar mais literaturas. Vocês têm o livro da escola, né, aí bonitinho, para vocês estudarem mais. Procura mais literaturas, que vocês podem aprender melhor, o que vocês acham que é ali que está faltando. E aí vocês conseguem ter um desempenho melhor, conseguem trabalhar de maneira melhor, tá? É evidente que quando a gente vai falar de alguma coisa nova, né, surgir dúvidas. Então, também tem que perguntar, tirar essas dúvidas. Eu estava até conversando com o Gabriel, falei, estou dando aula para vocês e eu estou logado num outro curso que eu estou fazendo. Só que só está logado, lógico, está som desligado. De vez em quando eu olho na tela aqui só para ver se não acabou. Porque para ter direito o curso, foi um curso grátis ali que eu ganhei, mas para ter direito às gravações, para ter direito ao material de apoio, eu teria que estar logado nesse horário de trabalho. Então não tem como eu falar, não vou dar aula para vocês para ficar logado, né? Então eu deixei ele logado, mas está rodando lá, eu nem sei o que está falando. Mas depois eu vou receber a gravação e eu vou poder assistir. Tá? Mas é bem interessante. Bom, galera, então primeiro de tudo, da onde vem o software livre, né? O primeiro sistema livre foi o Unix. Na verdade, não, o Unix ele foi meio que livre por acaso, tá, galera? Por que por acaso? É até muito interessante. O Unix, ele é dos laboratórios Bell, que hoje chama AT&T. O que aconteceu? Lá nos Estados Unidos tem uma lei que chama Lei Antitrust, que é para você não ter o domínio do mercado. Então, quando você tem domínio do mercado, o governo americano te obriga a vender alguma coisa. Então, por exemplo, vamos supor lá, vamos pegar, igual aqui no Brasil, a Petrobras é a única, que é estatal, mas vamos pegar aí, né? A Petrobras é a única empresa que pode refinar e vender combustível. Então, ela pega o petróleo bruto, refina e vende para os postos. Só ela pode fazer isso, tá? Então, nenhuma outra empresa pode, tá? Lá nos Estados Unidos, isso é inimaginável. Uma, porque lá não tem tem a estatal do petróleo, mas não é desse tamanho. E também, outra porque lá tem essas leis, né? E lá tem muita empresa. Lá o pessoal do petróleo, os donos de refinaria, são bilionários, caras muito ricos. Então, eles... Lá, por exemplo, aqui no Brasil, vamos supor, se você, o terreno da sua casa tiver petróleo, você é obrigado a devolvê-lo para o governo. Ganha um dinheiro muito legal, mas não é nem 1% do que tem lá embaixo. Nos Estados Unidos, não. Se o terreno é seu e acha-se petróleo lá, ele é seu. Você vende se você quiser. Se você quiser, você deixa ele lá. Tanto que no Texas, lá que é o estado onde tem mais petróleo,
as fazendas, né, vamos pôr assim, de petróleo, porque lá o Texas é um grande deserto, né? As fazendas gigantes, eles pegam, e você vê nos filmes passando, e uma vez um amigo meu filmou e me mandou, lá vai passando assim, onde tem as refinarias, geralmente de uma pessoa só. O cara comprou aquele puta terrenão e vai arrancando petróleo ali até onde tiver, até acabar, tá? Bom, então, voltando, mas onde isso chega no Ionix? Então, o Laboratórios Bell, eles já tinham negócios na área de telecomunicações. Então, o nome não lembra vocês nada, primeiro de tudo? Eu acabei de dar a dica. Bell, telecomunicações, não lembra vocês nada? Delete. Os laboratórios Bell, eles foram fundados por Graham Bell, inventor do telefone, tá? Primeiro chamava Bell só, né, a empresa, depois virou Bell Labs, tá? Aí hoje chama AT&T, né? Também hoje é a maior empresa de telecomunicações dos Estados Unidos, né? Bom, e aí eles criam esse sistema operacional, mas os advogados falaram assim, ó, se você pôr para vender, se a empresa pôr para vender, ela pode ser processada e ser obrigada a vender um dos seus produtos. Com medo de perder um dos seus produtos, o que os laboratórios Bell fazem? Eles disponibilizam esse sistema gratuitamente. Como você fazia para ter acesso a esse sistema? Você chegava, você mandava uma carta para os laboratórios Bell, né? Você mandava uma cartinha lá, e aí, nessa carta, você pedia o sistema. Então, aí eles mandavam uma fita, né? Então, eles mandavam uma fita, e aí essa fita você rodava e instalava no seu computador. Lembrando que isso é anos 70, computadores eram coisas de grande porte. Não tinha computadorzinho pequeno, tá? Bom, aí, pessoal, passou um tempo, o laboratório do Bell foi diluído, foi criada a AT&T. Aí, nos anos 90, o laboratório, a Bell Labs entrou com uma ação querendo dinheiro de todo mundo que ela disponibilizou aquilo gratuitamente. É lógico que foi indeferido, né, pessoal? Porque se você deu, você não pode desdar, né? Eu vou te dar um negócio, mas agora não dei mais. Não existe isso, né, pessoal? Se ela disponibilizou gratuitamente, mas a alegação dos laboratórios do Bell Labs era muito persistente, né? O procedente. Por que era procedente? Porque eles falaram o seguinte, eles pegaram o nosso sistema e foram criando outros com base no nosso, né? Só que como eles não esconderam o código-fonte, não teve como brigar muito, não. Até entrou com uma ação, mas foi indeferido, tá? E também, quando eles já entraram, o Windows, quando saiu o primeiro resultado, o Windows já estava bem estruturado, já estava bem bem ali, bem pontuado, já era líder de mercado e assim por diante. Então, mesmo se ganhasse, não ia ter tanto problema assim, tá? Bom, então, mas na realidade, o que é um sistema operacional? O sistema operacional é todo aquele que faz o software e o hardware se comunicar. Na verdade, nós já aprendemos que quem faz isso não é o sistema operacional. Quem faz isso é o núcleo. Então, o núcleo do sistema, a parte central do sistema, que vai fazer essa comunicação. Então, ele que vai fazer essa parte de comunicar entre o hardware e o software, tá? E o que foi o projeto GNU Linux, né? O Richard Stallman, ele é o pai do projeto, ele teve um problema numa impressora, né? Aí o que acontecia? Antigamente não era igual hoje, não tinha tanta facilidade. Em 1983, se eu não estou enganado, o Stallman ele era coordenador do MIT. O MIT é a maior universidade de tecnologia dos Estados Unidos. Então, o que o Stallman fez, né? O Stallman, toda vez que ele mandava uma impressão e atolava a impressora, né? Não saía o papel, ele tinha um problema sério
sair da mesa dele, ir lá resolver. Aí o que ele foi? Ele entrou em contato com a Xerox na época, não me lembro se é Xerox ou HP, mas eu acho que é a Xerox, e ele pediu o código-fonte, que ele pudesse alterar aquele código-fonte, né? E com essa alteração, ele poder, toda vez que atolasse, né, atolasse da impressora, ele poderia ir lá e fazer, né, fazer o ajuste que era necessário. Bom, a resposta foi não, evidente, né? Por que foi não? Porque a galera alegava, né, que era uma coisa que não é mentira, né? Alegava que era uma coisa que era não pública, né? Vamos pôr assim, não podia ser disponibilizado. E aí ele ficou bravo e ele lança o manifesto GNU. Que GNU quer dizer GNU is not Unix, né? Porque ele queria dizer que aquilo não era só o Unix. Qual que era a função principal desse tal manifesto? A função principal, galera, é o seguinte: o que o Stallman queria dizer com isso, tá? Ele queria dizer o seguinte, que se continuasse, aliás, é o que ele fala no livro dele, que foi o que realmente aconteceu, se continuasse os sistemas operacionais ou os softwares sendo proprietários, eles não evoluiriam e eles seriam extremamente caros. E foi o que aconteceu de verdade. Não só sistemas operacionais ficaram muito caros, mas também, né, ele também ficou no da mão de poucos. Então, o que aconteceu? É lógico, o sistema proprietário ele te traz muitas facilidades, mas aí o que foi acontecendo? O que foi acontecendo foi que a evolução foi bem menor, tá? Então, ao passo que, por exemplo, você pode ver que hoje, uma pessoa que usa o Linux, ela é considerada uma pessoa que sabe muito, um hacker, não sei o quê, e muitas vezes nem é isso, tá? Muitas vezes nem é essa questão. Não é porque você trabalha com Linux que você é hacker. O Linux ele tem sistemas extremamente simples também. Igual, hoje os sistemas Linux, grande parte deles são idênticos ao Windows. Tá? Então, não há, é lógico, pessoal, que há uma é lógico que há uma diferença, principalmente na parte de software. Por exemplo, eu gosto de usar o Linux. Eu tenho o Linux e o Windows instalado na máquina. Por que eu não uso para gerenciar a reunião de vocês? Porque eu tenho software que necessariamente eu preciso do Windows para ele rodar. Por exemplo, eu dou aula de Illustrator, Photoshop. Esses programas eles só rodam no Windows, não tem para Linux. Tem outros similares, tá? Então tem outros similares, mas não tem ele próprio. Então eu preciso ter o Windows instalado também, tá bom? Bom, e onde que o Linux pode ser usado? Às vezes as pessoas acham que por ser o Linux só pode ser usado em grandes servidores, em mainframes, em máquinas absurdamente grandes, ou então vai ser difícil de eu aprender, tá? Não, gente, o Linux ele tem distribuições para toda e qualquer pessoa, para toda e qualquer máquina. Aliás, tem máquinas que são fracas, entre aspas, né? Que hoje o Linux é o ideal. Tá? Então, hoje o Linux seria o ideal de trabalho. Então, você pode usar onde você quiser. Tá bom? Não tem problema algum. Bom, e de onde o Linux veio? O Linux ele vem do Minix, na verdade ele não vem do Unix, ele vem do Minix. E o Minix, ele é uma vertente menor do Unix. Então tem o Unix, uma empresa um grupo de programadores, na verdade, criou
cria o Minix. O Minix é usado por bastante tempo, porque o software era muito caro. Só que o Minix ele era pequeno, então chegou uma hora, o Linux ele não conseguia mais extrair as coisas do Minix, e aí ele começou a trabalhar no kernel. Lembrando, como o Minix vem do Unix, as pessoas também tinham acesso ao código-fonte. E aí o Linux começa a trabalhar nesse kernel e surge o Linux, tá? Bom, o que é o software livre? Software livre é todo aquele que se enquadra nas 4 liberdades. Quais são as 4 liberdades? Liberdade de copiar o software, liberdade de alterar para qualquer propósito, liberdade de instalar onde você quiser e liberdade de ser grátis ou não. Às vezes as pessoas acham que o termo liberdade, ele quer dizer gratuidade, e não quer dizer, tá? Não quer dizer isso, não quer dizer que ele é livre, ele obrigatoriamente tem que ser grátis. Não, pessoal. Ele é livre, você é livre para fazer o que você quiser. Por exemplo, se eu quiser cobrar, tem o serviço, tá? Lógico, eu tenho que deixar vamos supor, você quer comprar um software meu. Eu fiz ele na base lá das licenças do software livre. Você quer vender esse software, eu posso? Pode, mas eu tenho que deixar o código aberto. Então eu posso vender. Tá? Não é usual, né? Geralmente ganha-se, o software livre ganha-se com doações, né? Eles ganham muito dinheiro com doações, mas é o que que seria usual, né? Não, desculpa, não é usual se cobrar, tá bom? Não se cobra, geralmente não se cobra pelo software livre. Bom, galera, vamos para o nosso primeiro exercício. Vamos lá, hoje tem uns 4. Vamos ver o que vocês entenderam do que eu falei. Vai lá, pode responder lá no meu WhatsApp particular mesmo, tá? Vai lá, galera.
Bom, vamos lá, pessoal. Deu tempo, né? Bom, galera, continuando, vamos falar de algumas personalidades Linux, né? O mundo Linux, ele também tem suas personalidades. Então, o Linux é a maior delas, né? O expoente, apesar de, para ser sincero, talvez não seja nem a mais importante, mas é lógico, exponencialmente falando, de historicamente falando, o Linux ele é bem importante. Bom, primeiro de tudo, porque que o Linux cria o Linux. Ele cria o Linux para que primeiro tem um livro dele que chama traduzindo, né, para o português, os caras traduzindo, né? Se você for procurar ele para comprar, tá escrito Só por Prazer. É o nome do livro. Ele foi lançado em 2001, tá? Ele tem, deixa eu ver, ele tem na Amazon. Eu tinha o PDF dele, eu não sei onde eu enfiei, mas eu já li umas vezes. Se você for ler ele em inglês, just for fun, quer dizer só por brincadeira, né? Justamente por brincadeira. É o título. Vou ler o título real do livro. O título real do livro é Just for Fun: The History of an Accidental Revolutionary. O que quer dizer? Só justamente por gozação, por brincadeira. A história da Revolução Ocidental. Então, quer dizer, quando ele estava programando no Minix, não era um trabalho dele. Então, aquilo era uma coisa que ele estava fazendo ali, né, para tentar, né, tentar melhorar o sistema dele. Na verdade, o Linus ele era um estudante de ciências da computação, né, de Helsinki, na Finlândia, e aí ele ganhou um 386 do tio dele, um 486, uma coisa assim. E aí ele começou a programar, né? Ele estava tendo aula de programação, ele começou a programar e chegou uma hora, o sistema não suportava ele. Então, não é que o sistema não suportava ele, né? O sistema ficou pequeno para ele. Foi então que ele começou a trabalhar no kernel, no núcleo, e quando ficou pronto, ele joga num fórum, né, lá na internet. É lógico, pessoal, não é, né, a internet em 91 não era nem sombra do que é hoje, mas tinham grupos de estudo entre universidades que fizeram que ele conseguisse abranger mais pessoas. Foi então que esse cara era um dos caras que estavam era um dos caras que estavam ali no bolo, né, vamos dizer assim, tá? E aí ele foi, o Stallman, né, ele foi e começou a ajudar o Linus a melhorar aquilo. Aí criou-se uma comunidade, já tinha a comunidade de software livre, mas essa comunidade foi aumentando, e na hora de batizar o sistema, era para o sistema chamar FreeX, né? Depois, né, foi ali o Stallman meio que falou, não, vamos batizar como Linux, né? Aí ficou Linux, que é de Linux mesmo, e o X é do Minix, tá? O Stallman, hoje ele vive o Linux, ele gerencia a Linux Foundation hoje, tá? Ele mora nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, e ele gerencia, ele vive, né, de gerenciar o núcleo Linux. O Richard Stallman, ele era, igual eu falei, coordenador do MIT, uma das maiores faculdades de tecnologia do mundo, e hoje em dia ele vive de palestras, né? Então, ele faz palestras aí pelo mundo, inclusive ele veio no Brasil, eu fui numa palestra dele há uns 20 anos atrás. Um cara inteligentíssimo, meio porcão, mas inteligentíssimo, tá? E ele é muito... como é que eu vou falar o termo? Ele é muito... ele é muito, assim,
extremista, é a palavra certa. Ele é muito extremista, para ele só o Linux serve, para ele não há outro, e isso, né, isso aí a gente sabe que não é assim, você tem que visualizar das mais variadas formas, né? Você não pode achar que só o teu é o bom e o dos outros não é. Não pode fazer isso. A gente tem que ter uma visão ampla das coisas, tá? E é interessante. É muito ruim uma pessoa que não consegue. Por exemplo, você chegar e falar que o Windows é só ruim, é errado, né, gente? Não é certo. O Windows ele tem muita coisa boa. Se houve o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da informática, igual nós temos hoje, o Windows também é culpado, né? O Windows também tem sua parcela ali de ajuda. Então, né, não adianta a gente ficar pensando que tudo no Windows é ruim e o Linux é maravilhoso. O Linux é extremamente difícil de trabalhar as suas configurações, né? Então tem que ver sempre os pontos bons e os pontos ruins, tá? Tem outro cara importante, é o Marcelo. O Marcelo Tossati, ele é um brasileiro, ele cuidou do núcleo do Linux durante muitos anos. Como assim cuidou? O núcleo Linux, ele é gerido pela Linux Foundation. E aí tem uma pessoa que fica vendo as atualizações. Nesse mesmo ano que eu falei que eu fui numa palestra do Stallman, o Tossati estava, e ele falou, na época ele cuidava do núcleo Linux, e ele falou que na época ele respondia em média 500 e-mails por dia. Eu fico pensando assim, 500 e-mails por dia não é só pegar, copiar e colar, né? Ou pegar e escrever, valeu. Você tem que ler, ver a estrutura. Ele trabalhava com um negócio muito sério, né? Ele cuidava de uma coisa muito séria. Então, o Tossati ali, ele tem uma influência gigante, tá? Então, por isso, ele é tão importante. Hoje ele não é ele mais, tá? Hoje é uma equipe, é um grego, chama Greg alguma coisa. Mas o Tossati, ele trabalha na Debian, tá? E ele cuida do projeto do laptop de $100 ainda. Ainda trabalha com isso, tá? Bom, pessoal, e o que são as distribuições Linux? São as várias e várias versões que o Linux tem. Então, o Linux ele tem diversas versões aí. E aí, cada uma, é lógico, é voltada para um fim, né? Então, cada uma delas tem um uso específico, né? Então, às vezes a gente vai pensar, qual a melhor distribuição Linux para mim? Depende, galera. Depende do que você vai fazer, né? Por exemplo, para quem está estudando, o Ubuntu é muito bom, aquele, fugiu o nome agora, todos da Debian são bons, mas tem o Ubuntu. Peraí, deixa eu só lembrar que fugiu o nome, gente. O Mint. O Mint, obrigado. É o Mint mesmo que eu queria lembrar. O Mint é muito bom, tá? E fáceis de usar. O Linux Lite, o Lite também é muito bom. Ele tá com uma versão nova agora. Lógico, agora ele passou a ser só 64 bits, tá? Ele não tem mais a versão 32. A 32 vai parar na 5.0, então não vai ter mais. Mas essa distribuição nova é muito boa também. Então, são todas, é lógico, todas distribuições de entrada, tá? Mas, né, te auxiliam bastante no trabalho que a gente quer fazer. Vamos supor, se você tem você vai utilizar a sua máquina só para fazer, para estudos, você tem que aplicativo de escritório e coisas assim, não tem porquê, né, você ter um sistema avançado demais, ou então deixar de usar. Eu vou comprar um sistema. Não há essa necessidade. Se você exato o que eu estou falando, desde que você, por exemplo, não precise de um software
né, que só roda no sistema operacional igual o Windows, por exemplo. Então, vamos por eu não uso o Photoshop, que só tem para o Windows. Eu não uso o 3ds Max, que só tem para o Windows. Eu uso lá, mas eu preciso do Office, mas o OpenOffice faz o serviço, então não tem nem o porquê pensar em não utilizar o Windows, tá? Ou Linux, desculpa. Vamos só escolher uma versão. Pode falar, Gabriel. Esse computador de $100 que você tá falando seria o Raspberry Pi? Não. Não, é um laptop que ele vai inteiro, já com o sistema. O Raspberry Pi, ele tem um sistema próprio também. Mas dá para pôr Linux nele. Mas não é ele, não. Ah, tá. Tá? Bom, vamos lá, pessoal. Onde eu posso baixar o Linux? Primeiro, pelo site do distribuidor. Então, vamos supor, você quer baixar geralmente, eu indico fazer assim. Ver a versão que você quer. É muito simples de baixar, não tem frescura. Geralmente, eles têm um servidor próprio. Eles têm um FTP muito bom. É difícil a distribuição Linux que dá trabalho para baixar. Geralmente, você pega o FTP ali e ele baixa sozinho, praticamente. Pega a distribuição que você quer, digita download aí no Google e vai ser feliz, né? Não tem erro, tá? Ou então, tem o nosso querido site, vivaolinux.com.br. Né? Esse sitezinho lindo aqui, ó. A gente já acessou algumas vezes. E assim, o legal do Viva o Linux é o seguinte, pessoal. A parte que eu mais gosto é aqui, dos artigos. Tem professores muito bacanas que escrevem aqui, tá? São bem legais. E, são bem bacanas, né? E tem, assim, tem coisas fantásticas aqui que você pode ver. E tem aqui uma introdução, não sei se vocês já leram, né? Mas tem uma introdução aqui que fala muito bem do que é o Linux, sua estrutura e assim por diante, tá bom? Bom, e aqui também tem a seção de download, você pode fazer. Mas eu optaria, se eu fosse vocês, né? Eu optaria por ir no site lá. Por exemplo, o Ubuntu, ó. A gente vem aqui, ó, Ubuntu Download. Já vai aparecer o site da Canonical. E é bem simples de baixar, não tem que pagar nada, tá? E ele já vem com a versão mais atual aqui, mas você pode acessar outras, tá? E baixar. Tem um repositório, pessoal, que ele guarda algumas versões também, tá? Se você quiser baixar uma distribuição um pouco um pouco diferente aí, ou por exemplo, eu quero baixar uma distribuição ali que não tem mais, que foi descontinuada. Eles têm os repositórios para você achar, tá? E o bom do Linux é que você não precisa usar torrent, essas coisas que podem até danificar o seu computador. Então você pode ali utilizar, por exemplo, um serviço mais comum, tá? Bom, galera, vamos para o segundo de hoje? Vamos lá, 10 minutinhos aí para vocês.
Vamos lá, galerinha? Bom, continuando então. Então, outra coisa que nós já vimos também é como nós podemos dividir o Linux. Mas, na realidade, é os estudos do Linux. Então, como nós vamos dividir esses estudos? Né? Como é que nós vamos dividir aí? Na verdade, isso não é uma regra, tá? É uma divisão, é um jeito usual de se dividir, tá bom? É um jeito que a gente acaba fazendo. Bom, e aí, como é que é essa divisão? Primeiro, a instalação do Linux ela é um pouco diferente da instalação base Windows, né? Antigamente, ela era bem mais complexa. Acho que eu cheguei a comentar com vocês, primeira vez que eu instalei o Linux, eu comecei com um sistema muito difícil, que é o Fedora, porque na época, na faculdade, a gente tinha Java, com a linguagem de programação Java, e aí o Java, nós programávamos ele no Fedora, porque ele já vinha com as IDEs. Então, era muito mais simples de se programar no Fedora do que em outra distribuição. E aí, a instalação já começava pela instalação. Então, uma das coisas que mais melhoraram foi isso, né? Foi essa parte da instalação. Então, essa parte da instalação melhorou muito, tá? Como assim melhorou muito, pessoal? Evoluiu bastante, tá? Então, ela melhorou bastante do que era. Por exemplo, antigamente, as partições, isso lá nos anos... lá nos anos 2000, no começo ali, você tinha que gerar as partições, então era muito difícil. Hoje, mesmo quando você vai criar as partições, a gente consegue ali fazer de uma maneira bem tranquila, tá? Não tem mais aquela dificuldade que a gente tinha. E tem também o particionamento automático. Por exemplo, tem distribuições que são tão chatas de fazer o particionamento, né? Ou o meio, né, de se particionar, ele é tão chato que a gente acaba fazendo o particionamento automático. Por quê? Porque aí você faz o particionamento automático e ele faz para você. Né? Ele vai finalizando para você, tá? Mas a instalação hoje é bem mais simples, igual eu já falei para vocês. Não tem mais aquele nível de complexidade que tinha, igual tinha aí há 20 anos atrás. Hoje melhorou e muito, tá? Administração é o uso do sistema. Como é que você vai usar esse sistema? Como é que você vai fazer para que esse sistema fique realmente de uma maneira que você ache bacana, tá? Então, outra coisa, como eu faço para instalar, desinstalar as coisas, né? Tudo isso faz parte da administração do sistema Linux. É lógico, pessoal. Tem a administração básica, né? O que a gente vai fazer primeiro, né? E depois, vamos supor, professor, eu não tenho conhecimento. Hoje eu vou ter dificuldades? Hoje em dia não, tá, galera? Hoje em dia tá bem tranquilo, as IDEs estão bem tranquilas de trabalhar, tá? Bom, continuando, outra coisa é o Samba. O Samba é a parte de servidores. Então, a parte de servidores Linux, ela é feita em Samba e ele tem esse nome, não é por causa do Samba nosso não, tá, gente? Tem esse nome porque a extensão do arquivo é a SMB. Então, por isso que ele tem o nome de Samba, tá? O servidor Samba, ele vai fazer tudo, ele vai fazer desde dados, né? Por exemplo, você quer fazer um compartilhamento de dados, ou você quer, então, fazer um servidor de internet. Você pode fazer ele no Samba. O Samba é muito complexo de trabalhar, ele tem algumas coisas que só são feitas via programação, então não é algo tão simples, tá bom? Não é algo com uma simplicidade grande, não. A gente tem ali certa complexidade de trabalho,
tá? Mas, igual eu falei para vocês, não é nada de impossível, tá? Por exemplo, quando eu fiz o curso pro Java, que eu falei que eu tive que instalar o Fedora, cara, a gente fazia servidores em Java. Então, o servidor da página. Então, por isso que ele era JSP, o nome do curso, da grade, tinha na grade, né? E era Java Server Pages. Hoje não existe mais, né? Hoje a gente faz em HTML, CSS, é bem mais simples. Tá? Mas antigamente você criava a página e você tinha que gerar um servidor para ela. E era muita programação, tá? E por último, o Firewall, né? O Firewall, ele o Firewall, ele é ali a parte de segurança, evidente segurança dentro da rede. Quando a gente vai falar em segurança de rede, é o quê? Vamos, igual, por exemplo, você vai você utiliza, igual eu falei, o serviço de torrent, né? Vamos supor, vocês aí, quem gosta, né? Utiliza o serviço de torrent, você vai, pega e faz a ativação ou uso desse serviço. O Firewall, você pode criar um bloqueio para que você não tenha tantos problemas, tá? Aliás, o Firewall, pessoal, você consegue bloquear a rede toda, se você quiser. Tá? Então, tem um exercício em redes, lá no livro 9, em estrutura de redes, que eu falo para vocês como é que eu faço para bloquear um roteador. O Firewall é uma das opções. Vamos supor, você tem, aqui na escola tem o roteador dos alunos. Os alunos não conseguem, por exemplo, acessar o computador da coordenação. Por que se eles estão na mesma rede? Porque o Firewall não deixa. Bom, e nós já discutimos os usuários Linux, eles podem... Tem como? Oi, desculpa. E o contrário, tem como? Como assim o contrário? Eles acessarem? Isso. Não, para eles acessarem é só não pôr. É só tirar a instrução. Ah, tá. Por exemplo, ó, vou tentar explicar de uma maneira rápida. Deixa eu pegar o nosso Python. Então, ó, aqui na escola é assim. Tem uma rede, tem um servidor. Sou bom de desenhar. Vou só aumentar. Tem um servidor, certo? Esse servidor sai. Esse servidor ele é dividido em 3 sub-redes. Então, aí tem a rede coordenação, a rede financeiro e a rede ADM. Aí o que acontece? Tem um roteador aqui, que é o roteador alunos. O cabo desse roteador alunos aqui, ó, ele vem aqui do servidor. Ó. Então, como que isso aqui não acessa esses 3 aqui? Ó? Na verdade, essas 3 redes elas são independentes, tá? Nenhuma acessa a outra. Mas, em alguma faixa que ele pegar, ele pode estar numa dessas faixas de sub-redes. O que eu posso fazer? Criar mais uma sub-rede, só para os alunos, tá? Ou então, aqui no servidor, eu coloco o firewall. E aí, nesse firewall, eu coloco o bloqueio. Lá dentro do próprio roteador, eu tenho a faixa que eu posso usar. Então, eu tenho a faixa de IPs ali que eu posso estar utilizando, né? Eu posso chegar e falar, ó, vai usar o IP do 20 até o 100. Então, essa faixa, eu chego para o firewall, ó, essa faixa não vai. Ela vai acessar a internet, então eu libero a porta 80, mas eu não libero o restante. Tá? Então, eles não conseguem acessar computador, dados, essas coisas assim. Entenderam, pessoal? Entendi. Tá? Mas tem várias maneiras. Tem um livro nosso que tem os dois
últimos livros de redes, estrutura de redes explica isso na teoria. Então, vocês vão ter lá máscara de rede, sub-redes, cabeamento, tudo isso nós explicamos lá no livro 9. No livro 10, como bloquear isso via software. Aí são as duas opções. Tem um monte de opções que você pode estar utilizando para fazer bloqueio dentro da sua rede. Tá? Tem um monte. Por exemplo, o Firewall é muito simples. Vamos supor que você não quer que a sua rede acesse nada. Tá? Você vai lá, dá um bloco total, pronto, acabou. Ninguém acessa nada, nem internet. Uma vez, eu tive um problema, só para falar sobre Firewall, eu tive um problema numa empresa, não vou falar o nome, com o pessoal do escritório. O que acontecia? Logo que lançou o Facebook, há uns 10 anos atrás, deve ser, né? Logo que lançou o Facebook, qual que era o problema que a gente tinha? O pessoal ficava o dia inteiro no Facebook. Aí eu bloqueava no roteador. O que acontecia? Eles aprendiam que tinha serviços como de proxy, né? Ou como o Ultrasurf, por exemplo, na época, que burlava esse sistema. E aí a galera toda acessando o Facebook normalmente, tá? Então, aí eu fui lá, bloqueei no roteador, ou eles iam lá e resetavam o roteador, que me deixava mais puto ainda. E aí eu tinha que ir lá. Porque às vezes eles... O usuário é uma coisa desgramada. Não, cara, nessa época, não tinha smartphone igual tem hoje. Hoje, você bloqueia, o cara não tá nem aí. O cara acessa o telefone dele, até melhor. Naquela época era no PC mesmo. Então, aí o que aconteceu? Aí um dia eu cheguei lá e o gerente lá, né, era uma autarquia. A autarquia é um lugar que é público e não é público, tá? Tipo assim, era um negócio que era do governo, mas não era do governo. Entendeu? Bom, tipo o SEMAI. O SEMAI é do governo, mas não é do governo. Aí, beleza. Aí eu cheguei, aí o gestor veio com os dois pés em mim, né? Falou, pô, Lucas, eu pedi pra você bloquear o Facebook, aí ele entrou uma vez na sala lá, tá aberto. Fui lá no roteador, falei, ó, aí eu coloquei uma senha no roteador. Coloquei uma senha mais difícil, né? Pra eles não conseguirem entrar e alterar. E desabilitei, e aquele roteador, ele era tão bom que você tinha como desabilitar o reset. Eu não me lembro que marca era, mas ele tinha uma opção lá que você desabilitava. Eles não conseguiram mais. E foram e descobriram o Ultrasurf. Eu falei, só tem um jeito. Bloquear no servidor. Aí ninguém vai ter acesso. Bom, fui lá no servidor e bloqueei. Ninguém mais acessava. O povo queria me bater. Gente. Bravo comigo. Como se eu fosse culpado. Não, pior que é verdade. Uma mulher me xingou tudo. Falou que se eu achava que ela não trabalhava. Você acha que eu não trabalho? Eu falei assim, olha, eu só faço o que me mandam. Não sou eu, né? Eu fui contratado pra isso, velho. Não, bravo. Aí depois ela falou que ia xingar o chefe dela lá. Eu falei, aí tudo bem. Mas eu não tenho nada a ver com isso, gente. O que eu, coitado, tem a ver? Mas já tive vários. Teve num posto também que o cara vai, acessou sites indevidos ali no servidor, aí o servidor pegou vírus, desligou, parou o posto inteiro. Aí o dono do posto xingou eu, como se fosse eu o culpado. Até provar que de porco na tomada, já tinha levado muita bronca. Mas tá bom. Bom, então continuando aqui. Os usuários Linux, eles podem ser dois tipos. Um é o usuário root, que é o administrador, e o outro o usuário comum. Pessoal, por que o Linux é tão bacana nessa parte de usuários, tá? Porque quando você cria um usuário comum, você pode, não necessariamente você está tirando todas as opções dele. Não é porque, por exemplo, eu sou usuário comum, que eu aí sou um nível abaixo, eu não posso nem instalar as coisas. Não, o root ele pode te dar mais algumas opções, tá? É evidente que geralmente é bloqueado as coisas, né? Geralmente tem um administrador só, até para não ter problema. Mas o usuário root ele pode fazer muita coisa, tá? Ele pode liberar ou tirar a quantidade que ele achar de coisa, de permissões,
tá bom? Mas, basicamente, são esses dois, tá? Bom, e um lugar que nós vamos falar muito é sobre o terminal. É dentro do terminal que o Linux, perdão, acontece, tá? Bom, galera, vamos para o nosso terceiro aí rapidinho. Tem mais um. Vai lá, galera.
Quem aí vai no Burger King pegar o lanche? Bom, eu não vou, né? Bora lá, senhor. Vamos lá, galera. Ai, ai. Bom, então continuando aí, né? Bom, pessoal, e aí, uma das diferenças também do Linux para qualquer outro sistema operacional é com relação à arquitetura desse sistema. Como esse sistema trabalha, né? Como é que ele trabalha essa arquitetura? Pessoal, ela é uma arquitetura, como ela é livre, ela é aberta. Então, cada distribuição tem uma arquitetura diferente, um vínculo e uma dificuldade de trabalho diferente. Então, por exemplo, quando a gente vem pensar, né, pensar ali como funciona a arquitetura, não é igual você pensar no Windows, que ela é uma arquitetura fechada e nós temos poucas coisas. Mas, se você for ver a estrutura, basicamente é desse jeito. Tem o usuário, o interpretador, que é o terminal. Abaixo do interpretador tem o kernel. O kernel vê o que você quer fazer, tá? E ele executa. Então, ele trabalha com essas camadas aí. Então, ele tem ali, começa o shell lá em cima, depois esse shell vai interpretar os comandos e vai avisar o kernel o que você quer fazer. O kernel, ele vai habilitar o hardware. Então, ele que vai fazer ali a interface entre o software e o hardware, mas ele que vai habilitar esse hardware, tá? Bom, continuando, outra coisa importantíssima é o terminal Linux, né? O terminal Linux, tá? Ele é responsável, né, por, principalmente, né, por fazer a interpretação dos códigos. É lógico, pessoal, que esses códigos, né, que a gente usa ali, eles eles têm, todos têm que seguir a mesma metodologia, tá? Como assim, pessoal? Como seguir a mesma metodologia? Não existe um código que vai ser diferente do outro, tá bom? Então, não existe aí um código que vai rodar de maneira diferente do outro que você está gerando, tá? Então quando você aprende um código dentro do Linux, tá? Vai ser o mesmo código sempre, tá bom? Então, ele vai utilizar sempre a mesma notabilidade de código em qualquer distribuição que for, tá bom? Virtualização de sistemas nós usamos muito, né? Nós trabalhamos com esquema virtual. Então, esse sistema virtual, ele é muito bom, tá? Por quê? A gente pode utilizar ele tanto para estudos, né? Quanto para o nosso trabalho. Então,
Então, assim, onde eu vou utilizar quando for no trabalho? Em servidores, por exemplo. Quando você vai trabalhar com servidores, ele também vai trabalhar da mesma maneira, tá bom? Bom, e o sistema de partições no Linux, ele é um pouco diferente do sistema de partições dentro do Windows, né? A partição do Windows, ela é C, D, E, ele é letra, né? No nosso Linux, não. Nosso Linux, o sistema de partições, ele é por separado, né? Pelo nome da partição e principalmente, né? E principalmente pela função dela. Então, cada função ela tem cada partição ela tem uma função específica, tá bom? Então, a gente não pode esquecer disso aí. Que são as principais diferenças do Windows em relação ao Linux, né? A principal diferença, pessoal, é aqui o Windows ele é pago, ele é um sistema operacional proprietário, né? Então ele não vai ter aí, você não vai ter acesso ao código-fonte, mas que você precisa pagar para utilizar ele. Então, ele não é grátis, né? Teoricamente falando, é lógico. Então assim, e o Linux não. O Linux você consegue, né? Você consegue não só utilizá-lo, como ter acesso ao código-fonte, e ele é gratuito. O Linux também, pessoal, até o suporte dele até o suporte dele é grátis, tá? Então, por exemplo, você, né? É, você vai ali ter um sistema operacional que, além de grátis, né? Ele tem todo um suporte, tá? Então, a gente tem que lembrar de tudo isso também de coisa boa, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Penúltimo de hoje. Prometo que é o penúltimo. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal. Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilinho? Bom, galera, então hoje nós acabamos nossas revisõezinhas, né? A gente vai falar sobre redes. Na verdade, acho que eu vou ver o que conteúdo de redes que nós temos que ver, tá? Fiquem tranquilos, né? Vamos ver aí, mas a próxima aula é redes, livro de número 8, tá? Então, agora, só para finalizar aí, para vocês ficarem bastante felizes, né? Todo mundo ficar bem contente. Ah, mais um. Só o último. Vocês têm bastante tempo aí, um tempo livre sobrando. Tá um tempinho. Já tá Chegar até chovendo? semana que Não. vem. Tá chovendo aí já? Não, aqui não. Vai chover daqui a pouco, então não vai sair para lugar nenhum. Vocês não vão no backup porque a fila tá grande. Ah, Então, dá Não nada. tem como. vamos fazer exercício que é melhor. Pode chegar até semana que vem, né? Uma vergonha. Vai. Bom, então, ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma distribuição Linux e falar sobre as características dela. Detalhe, eu sei que vocês já fizeram isso aí em algum lugar do passado, lá em um lugar chamado Notting Hill. Não pode ser a mesma que foi feita. Então, quando eu receber, Sacanagem. eu tenho armazenado aqui nos meus bancos de dados, não pode ser a mesma. Tem que escolher outra, ler. E não é copiar e colar, hein, gente? Pegar, Eu nem sei se eu escolher a mesma sem querer. vai. Você vê lá nos seus e-mails e nos enviados lá, vai estar lá. E essa nós fizemos em tala. Então vai estar no e-mail de vocês. Ó, então assim, não é para copiar e colar, gente. Pelo amor de Deus. Tem gente que manda até print do site. Não é isso que eu quero. Caraca. Quero que vocês escrevam que realmente vocês entenderam. Tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Tenham todos um bom final de semana, um bom feriado. Muita chuva para nós todos, para nós podermos dormir e descansar. Ai, tomara. Show bastante. Colocar uma sériezinha e não sair da cama. Coisa Tudo de boa. bom. Falou, galera. Até semana que vem. Obrigado. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau. Tira, Valeu. mostra a máscara. Oi? Mostra a máscara. Ah, já mostrei, já. Então, gente. Agora só ano Uma que da vem. hora. Ano que vem a gente Eu mostra tenho de novo. printado. Fiz até figurinha dela. Só o ano que vem a gente. Manda pra mim a figurinha. Esse ficou legal. Tchau, gente. Falou. Tchau, tchau. É mesmo, eu esqueci de sair.